Irmãos, hoje vamos lá, Isaías 58, versos 11 e 12. Passos para o verdadeiro quebrantamento. Essa mensagem deveria ser lida por nós, ou esse capítulo 58 de Isaías, deveria ser lido por nós todo mês, para realinhar a nossa vida e o nosso coração diante daquilo que nós vivemos e fazemos. O Senhor te guiará continuamente, e fartará tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de roturas ou de brechas, e restaurador de veredas para morar. Nós sabemos, e você já ouviu o pastor Luiz Wagner falar isso muitas vezes, e outros pastores, eu já falei, o profeta Isaías, o tempo de Isaías é 700 anos antes de Jesus nascer. E quando Isaías escreve, ou quando Isaías profetiza, ele profetiza num tempo, e a sua profecia focava o cativeiro de Israel. É Isaías, o profeta messiânico. Ele fala de um cativeiro, ele fala de um juízo de Deus, até o capítulo 39. Isaías tem 66 capítulos, e é um resumo ou uma síntese de toda a Escritura, toda a palavra de Deus, que são 66 livros. Então, quando Isaías escreve até o capítulo 39, ele fala do julgamento de Deus sobre as nações e sobre o seu próprio povo. A partir do capítulo 40, ele começa a trazer uma palavra de esperança, mostrando ao povo que o juízo apresentado havia um remédio. E então ele vai discorrendo esse remédio para romper, superar, trazer esperança diante de um tempo de juízo e de castigo. No capítulo 58, você já deve ter lido, é o capítulo famoso que fala, é este o jejum que eu escolhi? Todos conhecem esse capítulo por causa do jejum. E ele vai dizer que não é este o jejum que ele escolheu. Porque o povo fazia um jejum sem o coração estar alinhado. Porque você pode estar aqui adorando, você pode estar aqui orando, você pode dizimar, você pode fazer tudo certo, sem, no entanto, estar com seu coração alinhado com o Senhor. E no caso de Isaías, ele está dizendo o quê? Que o povo, os religiosos, oravam e jejuavam, mas eram injustos, não tratavam bem as pessoas, eram injustos. E a partir do capítulo, do verso 6, ele vai discorrer como devemos fazer o jejum, e ele vai apresentar quais serão as respostas de Deus decorrente do jejum. Eu peguei esses dois versículos porque eles vão apontar para o que todos nós sonhamos e desejamos: bênçãos, promessas de Deus. Então esse povo vivia num contexto de total desesperança, irmãos. Pense num tempo de prosperidade. Isaías profetizou no tempo de Uzias, um dos reis que mais tempo reinou sobre Israel. Uzias prosperou, só que não havia um coração alinhado, porque ele se ensoberbeceu, se envaideceu, e Deus teve que trazer juízo sobre a sua vida, sobre a sua casa. É nesse tempo que Isaías escreve, onde a desesperança havia tomado conta dos corações. Ele vai mostrar as principais causas
Porque nós sabemos, quando vamos ao médico, nós queremos um remédio, nós queremos aliviar a nossa dor, nós queremos cura. Aqui, alguns viram que eu estou com o rosto meio pintadinho, todo queimado. Doutor Ivete está aí? Está lá? Está ali. Ela é excelente para queimar os outros. Uma cura. Eu estava com umas coisinhas, falei assim, pastor, isso aí tem que ser tratado. Aparece lá. Marquei, fui lá. E queima aqui, queima ali, queima aqui, queima ali. Saí de lá igual uma onça pintada. Espero ficar igual uma criança quando curar. Nós queremos cura. E você no médico, você conta tudo, você fala tudo. Você rasga o coração. O que você está comendo? Você fala. E ai de você se não falar. Não, N? Tem que falar. E você rasga, porque você acredita que o médico vai ter aquele remédio mágico. E você vai sair de lá cheio de esperança. Então, Deus vai mostrar através de Isaías as consequências do cativeiro que viria. Porque, irmãos, olha, o povo foi para o cativeiro no ano 607, foi o primeiro cativeiro. Aqui 700, Isaías está profetizando, bem dizer, 100 anos antes. Mas Deus está mostrando que esses impedimentos que o povo estava revelando, eles precisariam ser expostos para que recebesse uma ação transformadora da parte de Deus. Eu não esqueço, irmãos, uma vez eu cheguei na casa do meu filho, João Brito, e a Dudinha era ainda a primeira neta, ela estava sentadinha, hoje está com 16, né? 16 anos, ela estava sentadinha assim na escada, aí eu falei assim, mas o que a Dudinha está fazendo ali? Ela está no cantinho do pensamento. E a gente que chega, a gente quer logo tirar a criança do cantinho do pensamento. A gente fica com pena. Mas os pais não têm. E aí os pais depois falam assim, não, tem um cantinho do pensamento, tem uma varinha em cima da geladeira. Se não obedecer no cantinho do pensamento, tem a varinha em cima da geladeira. Hoje ela está no altar. A Dudinha está ministrando. A Dudinha é uma adoradora. Porque teve disciplina no tempo certo. Ela precisou ser corrigida. Então encontramos um povo religioso, mas com uma vida longe de Deus. Nós somos bons nisso. Nós somos muito bons nisso. A gente vem e levanta as mãos. A gente até chora. E quando cantamos essa música, então, não é? Sonda-me, ó Deus, sonda-me, Senhor. A gente começa a tremer. Porque só Ele conhece o meu coração. Só Ele. A Sueli pensa que conhece o meu coração. Ela sabe o que eu faço, o que eu falo lá em casa, mas ela não conhece o meu coração. Mas Deus conhece. Olha para o teu irmão aí e fala assim, por favor, com carinho. Deus conhece o seu coração. E é por causa dessa verdade que Ele às vezes nos fala muito duro. Encontramos Deus dando direcionamento, preste atenção, meus irmãos, isso aqui é um resumo do sermão. Encontramos Deus dando direcionamento para que o povo revelasse atitudes e práticas convincentes de um verdadeiro quebrantamento. Porque o povo ia lá no altar, jejuava, o povo ia lá no altar, ofertava, o povo ia lá no altar, sacrificava, mas o coração não estava ali no altar. O coração não estava. Então Deus está dizendo assim, olha, eu estou dando uma direção, essa palavra é uma direção de Deus para o seu coração retomar, se alinhar com aquilo que Ele sempre te ensinou, para que você fosse um filho abençoado. Deus não tem prazer, irmão, nem na morte do ímpio, diz a palavra.
quanto mais no seu sofrimento, que é um filho. Deus não tem prazer. Então, atitudes, práticas convincentes de um verdadeiro quebrantamento. Encontramos também, diante desse mesmo contexto, os frutos. Deus vai mostrar os frutos, as bênçãos prometidas por Ele, aos que se dobram e obedecem a sua palavra. Não é assim? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Não havia chuva, não havia prosperidade, porque, irmãos, não havia esperança sem chuva, e hoje também, se não chover, irmãos, o Paraná é o maior produtor de grãos, não tem grãos, se não chover. A chuva na Bíblia é sinal de aprovação divina. A chuva na Bíblia é sinal de que Deus está abençoando. Chuva no tempo certo do plantio, chuva no tempo certo do crescimento da agricultura. Então Deus está mostrando, se eu me arrepender de verdade, daquilo que eu não deveria ter feito, mas fiz, daquilo que eu não deveria ter falado, mas falei, se eu me arrepender de verdade, Ele vai te ouvir, Ele vai me ouvir, e Ele diz que Ele vai sarar. Mas, o que acontece é que nós queremos a cura, mas não queremos o arrependimento. Encontramos a verdade de que somente um coração quebrantado experimentará as bênçãos e a vitória do Senhor. Então, isso é um resumo, uma síntese do que eu vou falar. Primeira coisa, conceitos e práticas que impedem o verdadeiro quebrantamento. Hipocrisia. Hipocrisia espiritual. Vocês podem estar, talvez assim, um pouco desconfiados com o que eu estou falando, mas prestem atenção. Nos dias dos reis mais desobedientes, como Manassés, no final do rei Uzias, de Acabe, vocês acham que o povo não ia no templo sacrificar? Eles iam. Eles iam no templo e eles iam nos montes. O reino de Israel, que era o reino rebelde, tinha lá, não era nem só um, eram 2 altares, mas tinha bezerros lá. O povo é muito religioso. Se religiosidade fosse canal de bênção, o Brasil seria um dos povos mais abençoados do mundo. Tem altar em tudo quanto é canto nesse país. Um povo religioso. Só que religiosidade não atrai a presença de Deus. E é isso que Deus está falando. O que atrai um coração de Deus, um coração quebrantado e contrito, Ele não desprezará. Não é assim que está escrito, o Salmo 51? O Salmo. Então, sofrimento, preste atenção, Igreja Alameda, sofrimento pode ser um sinal da insatisfação de Deus em nossas vidas. Não quer dizer que o justo não sofra, ou não sofre. O justo sofre também. Mas o sofrimento pode ser um alerta, ou acorda, o que está acontecendo aí? Pense um pouco, analise. No mínimo, se você sente, veja, eu estava, irmãos, eu sou um pouco cuidadoso, eu caminho lá 8, 10, 12 quilômetros, e depois eu vou lá e faço 200, 300 abdominais, e aí eu comecei, teve um dia que eu estava fazendo sem camisa, percebi um carocinho, um volumezinho aqui, eu falei assim, qual é o seu livro? Eu acho que eu estou com uma hérnia aqui,
Mas não apertando, não estava doendo. Aí fui lá na doutora Ivete, ela meteu o dedo, hérnia. Já marquei consulta para terça-feira. Você sentiu uma dor, a dor ninguém gosta, mas Deus deu esse sintoma para te ajudar a preservar ou prevenir uma situação pior. Primeiro a gente sente uma dor de dente, é um dente cariado. Se você fizer a obturação correta, o certo é a gente não comer tanto doce, né? Escovar os dentes direitinho, passar lá o fio dental, aí você não precisaria gastar com dentista. Acho que nem teria dentista na terra. Mas, se cariou, fez a obturação, você não vai ter que fazer canal. Mas a gente, às vezes, não obedece. A dor é um sintoma de alerta. Então, quando você sofre, não é porque Deus não te ama. Quando você sofre, não é porque Deus não gosta de você. O sofrimento é a maneira de Deus te chamar a atenção. Ele quer conversar com você, Ele quer se alinhar com você. Pergunte a Ele. Pode ser que o sofrimento seja apenas uma maneira de Deus contar com você, para você ser uma pessoa mais usada por Ele. Ele não está te castigando. Temos que parar e olhar os processos de nossa vida. Deus está preocupado com pessoas, mais do que aquilo que elas estão fazendo. Irmãos, nós somos bons de atividades, um ativismo desenfreado. Fazemos coisas. Essa mulherada da igreja, então, meu Deus do céu, como gosta de fazer coisas. Diz que o homem faz uma com dificuldade, a mulher faz 5, ao mesmo tempo. Parece polvo, não é assim? A mulher tem essa habilidade, o homem é meio nerd, e a mulher está ali, mete a mão ali, não é? Faz uma coisa, faz outra. Só que Deus, irmãos, não se encanta com a nossa multiforme atividade. Deus se encanta com a nossa vida. Deus se encanta com a qualidade da nossa vida. Por isso, essa palavra que Deus deu para Israel, através de Isaías, é para avaliar o coração. Avaliar o coração. Como é que você está? Não é difícil a gente perguntar, e aí fulano, como é que você está? Tudo bem. Mas não está bem. Deus está procurando chamar nossa atenção. Ele usa as circunstâncias. O que você está fazendo? O que você está vivendo? Qual espaço você tem dado para Deus agir na sua vida? Vida de hipocrisia tem impedido o agir de Deus em muitos corações. Então, nessa manhã, se você tem maquiado um pouquinho, aliás, né? O Sueli passou um creme milagroso aqui, escondeu 90% das manchas. As mulheres têm um creme milagroso, um pó milagroso, e elas passam esse negócio todos os dias, para esconder rugas, pintas, e até a feiura. O Brasil é o maior consumidor, acredito, né? Se não passou os Estados Unidos, é o segundo, mas é o maior consumidor de cosméticos do mundo. Mas a gente gosta. E se não gostar, tem que usar, que os médicos mandam. Segundo, atitudes. Quais atitudes e práticas que Deus espera? Primeiro, o que Deus não quer? A prática da hipocrisia. Segundo, mas quais são as práticas que Deus espera de nós?
para que nós experimentemos um verdadeiro quebrantamento. Deus espera mais que palavras, irmãos. Ele está esperando um coração disposto. Antigamente, um programa de humor, que tinha um artista que falava assim, palavras, mais palavras, somente palavras, mais nada que palavras. Discursos vazios. Nós criticamos as pessoas, as autoridades, que fazem esses discursos vazios. Mas, irmãos, por exemplo, com que coração eu estou aqui pregando esse sermão? Com que coração, irmãos? Você acha que eu gostaria de estar aqui? Você acha que eu estou me sentindo bem aqui? Você acha que o profeta de Deus, lá no Velho Testamento, estava se sentindo bem, de olhar para aquele povo que já estava sofrendo, e falava que um juízo viria? Quer ver um exemplo? O profeta Eliseu. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. E o Ben-Hadad mandou o seu general falar com Eliseu, se ele iria viver ou morrer. Era um ímpio, irmãos, era um sírio. E aí o general chega lá e fala com Eliseu, o meu senhor quer saber se ele está doente, ele vai viver ou morrer? E Eliseu deu a resposta. Mas quando Eliseu olhou para aquele general, Eliseu começou a chorar. E começou a chorar. E o general ficou muito, assim, desconfortável e perguntou assim, mas por que o meu senhor está chorando? E Eliseu diz assim, porque eu estou vendo quanto mal você vai causar ao povo de Israel. Ele nem era rei, mas ele voltou para a Síria, matou o rei sufocado com um cobertor molhado, usurpou o trono, tornou-se rei da Síria, e ele levantou uma guerra contra Israel, e fez muito sofrimento em Israel. Mas Eliseu viu o coração daquele homem, antes de ele se tornar rei. O que ele queria com Eliseu? Uma boa palavra. Muitas vezes, irmãos, não é fácil a gente assumir essa tribuna e dizer coisas. Não é fácil. Por isso que nós temos um mundo de oradores, de pregadores, que fala sobre bênção, bênçãos, bênção, bênção, cura, 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 prosperidade. Só que o que nos leva às bênçãos e à prosperidade é um coração quebrantado, é um coração constrangido diante de Deus, é um coração arrependido, é um coração comprometido com a verdade. Deus espera que você ouça o que Ele está falando. Muitas vezes o pastor fala aqui uma coisa, e você assim, mensagem encomendada. A ficha não cai. Deus quer que você entenda, através da palavra, a vontade dEle. Porque a palavra vai revelar a vontade. Essa semana eu estava meditando, e me veio à memória, capítulo 8 de Deuteronômio, que Deus fala assim, olha, é o texto que Jesus citou lá na tentação do deserto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí lá no capítulo 8, Deus fala assim, Moisés fala para o povo, vocês estão pensando que Deus vos escolheu, porque vocês eram os mais numerosos, porque vocês eram os melhores da terra? Não! Ele não vos escolheu porque vocês eram bons, porque vocês eram assim, perfeitos, grandiosos. Não, Ele os escolheu porque Ele os amou. Porque Ele os amou.
E aí ele levou vocês para o deserto, permitiu fome, permitiu sede, permitiu calor, permitiu, para que vocês revelassem o que estava no coração de vocês. Sem aquele deserto, aquele povo nunca teria sabido o que estava no coração deles: murmuração, crítica, rebeldia. Ninguém sabia, mas Deus levou. Então o deserto é o lugar onde Deus tira a cortina da sua alma e revela o seu verdadeiro ser. É no deserto que Deus vai nos tratar, que Deus vai nos curar. Então, Ele está esperando um coração disposto a ouvir, entender, mas obedecê-lo de verdade. Eu lembro, irmãos, quando eu pastoreava no primeiro pastorado, uma igreja de favela, 80% da igreja eram de favelados, gente humilde. Eu ganhava um salário mínimo e meio, eu ganhava 4 vezes mais nos Correios, que eu chefiava 100 carteiros. E aí chegou um momento que o meu coração perdeu a paixão. Irmãos, eu era apaixonado pela empresa dos Correios. Eu levava 20, 25 carteiros no culto da igreja. O gerente não era assim um evangélico, ele era opositor ao evangelho, ele me perseguia, mas a esposa dele me adorava, e ele tinha que ir no culto da igreja, que eu era pastor, porque a esposa queria ir. A esposa ia, os carteiros iam, e ele tinha que ir também. Ouviu muitos sermões, mas ele não gostava de mim. Aí Deus falou comigo assim: sai dessa empresa. Eu disse: mas Senhor, eu tenho plano de saúde, tenho 2 crianças pequenas, eu ganho na igreja, a igreja é muito limitada financeiramente. Sai daí. Deixei a empresa, cheguei lá pedindo demissão. Quase paguei 12 anos e meio de chefia, quase que eu paguei para sair. Mas naquele primeiro ano a igreja cresceu 42%. Aí a igreja dobrou meu salário. No segundo ano ela cresceu mais, a igreja dobrou de novo. E eu fiquei muito feliz. Pastor bem cuidado é um pastor feliz. Só que aí, irmãos, tem uma coisa que todos os pastores sonham, e nem todos acordam com esse sonho. Sabe o que é? Eu tinha 2 diáconos na igreja, e um deles era o tesoureiro, e eles eram funcionários da Companhia Elétrica do Rio de Janeiro, Light, e a Light tinha uma política de dar aos funcionários um bônus de 14º salário no período das férias. Eu fui o primeiro pastor do Rio de Janeiro a ter 14º salário, na igreja de favelados. Irmãos, Deus tira a água da rocha. Deus não tira a água só do mar. Deus não tira a água só do Jordão. Deus tira a água da rocha. Aquele povo humilde. Então, quando você ouve, quando você entende e quando você obedece, Deus sustenta. Deus sustenta. Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo jugo? Isaías 58:6. Irmãos, o povo estava jejuando, mas Deus fala assim: não é esse o jejum que eu escolhi? Ou seja, vocês estão ficando sem comer, vocês estão ficando sem beber, vocês estão ficando sem fazer um montão de coisa, só que o jejum que eu escolhi é que vocês sejam justos, coração justo,
Solte a ligadura da impiedade. Irmãos, aqui para a gente sabe ser mal. A gente sabe. Quer ver como é que você sabe ser mal? Você vê um irmão passando necessidade, e você diz assim: eu vou orar por você, eu vou até jejuar por você, mas você tem dinheiro para dar, mas não dá. Você poderia comprar uma cesta básica, você poderia ajudar ele no aluguel, você poderia pagar uma consulta médica para ele, mas você não faz. Você diz que vai orar. É isso que o povo está fazendo. Eu vou jejuar, eu vou orar, mas você está fazendo o quê? Nada. Impiedade é você agir com aquele que não tem o coração do Pai. O coração do Pai é aquele que viu, desceu, sofreu, morreu, para que você pudesse subir com Ele. Esse é o coração do Pai. Ele vem, se alinha com você, sofre com você. Corações amargurados precisam ser tratados, a tristeza tem uma causa, não é preciso viver carregando sentimento de culpa, o passado precisa ser vencido e curado. O povo ainda carregava aquela injustiça do Egito, o povo ainda carregava aquela avareza, querendo acumular. Irmão, se tem um povo que gosta de acumular, é judeu. Para você tirar um troço pequenininho de árabe e judeu, é uma coisa louca, só o Espírito de Deus para fazer. Eles são os donos dos bancos, o sistema financeiro mundial está na mão dos judeus. Mas quando se tornam cristãos, tudo muda. Tudo muda. O verdadeiro judeu não é aquele que nasce em Israel. O verdadeiro judeu é aquele que nasce em Cristo Jesus. Deus quer tratar das causas das suas feridas, das nossas feridas. Isto é, Ele quer refazer sua história. Isso exige reconhecimento de que eu preciso mudar. A gente vai fazer um aconselhamento no casamento. O homem diz assim: é ela que é culpada. A mulher diz assim: não, é ele, pastor. E aí você fica no meio ali. A quem dá razão? Não, desce o cacete nos dois. Porque numa briga ninguém tem razão. Numa briga os dois perderam a razão. Reconhecer que eu preciso mudar. Pastor, que eu aprendi muito libertação, Neil Anderson. Pastor Neil Anderson era um grande conselheiro de casais, e aí os casais chegavam no gabinete para falar com ele. E nos Estados Unidos é bem diferente daqui, mas ele tinha uma série de fitas, naquele tempo, né, ainda era fitas, cassetes. E aí o casal chegava, um colocava a culpa no outro, e ele pegava mais 7 fitas cassete e dava para cada um. Claro que ele cobrava todas elas, mas é a cultura deles. Ele falou assim: ó, você vai se separar, pede licença lá no seu trabalho, dá um jeito, você vai se separar pelo menos 7 dias, e você vai ouvir todas essas mensagens aqui, tá bom? Para a mulher. Para o homem, mesmo remédio. Irmãos, o remédio é o mesmo. Não tem um remédio para o homem e outro para a mulher. A vara é a mesma. Depois, aí o casal voltou? Não, claro que não voltou. Mas aí ele, um belo dia, foi lá numa lanchonete fazer um lanche, encontrou o casal tomando café. Oh, que bom revê-los. E aí, o que aconteceu? A mulher se levantou logo. A mulher gosta de falar primeiro. A mulher se levantou logo e falou assim: ah, pastor Nil, não era o meu marido que estava errado, pastor, era eu é que era um tropeço na vida dele. E a mulher confessou.
E o marido ficou todo feliz. Só que quando ela terminou, ele falou assim: não, pastor, essa mulher é uma santa, eu é que era um cravo na vida dela. Ou seja, quando os dois reconhecem que estão errados, há uma possibilidade dos dois andarem juntos. Pediram perdão, meu amor, perdão pela falta de paciência, perdão por isso, perdão por aquilo. Os dois se alinharam, estavam felizes, mas nem voltaram para dar notícia. É assim que acontece também no gabinete pastoral. O miserável aparece lá, cheio de carrapicho, todo ferido, todo fedido. A gente ajuda, trata, curta, tal. Some. Principalmente se quer uma oração milagrosa para trazer uma bênção. A bênção chegou. O que aconteceu? Fulano desapareceu. Mas se a bênção não chegar, na semana seguinte tem novo gabinete. Eu acredito que muitas vezes Deus dá a bênção, sem a pessoa merecer, só para poupar a vida do pastor de alguns entravos. Pelo menos ele não volta lá no gabinete para perturbar a ideia do pastor. É verdade ou não é? É verdade. Receber e liberar perdão. Tem gente que bate o pé no chão e diz: não, foi ele que errou, foi ela que errou. Que bobagem. Querer saber quem errou, quem não errou. Porque quem é que está sofrendo aí? É você que tem que se resolver. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 8, 9. Eu tenho que falar primeiro o texto para eles colocar lá, tadinho. Como é que eles vão adivinhar o texto que vai entrar na tela? Né? Agora que eles colocam, porque falei, pregador é um desastre, né, irmãos? E aí, irmãos, isso pode produzir o que, irmãos? Um novo coração. Ezequiel capítulo 36, 26 a 29, diz assim: dar-vos-ei um coração novo. Os homens agora, quantos homens aqui gostariam que Deus desse um coração novo para a sua mulher? Levante a mão. Eu sei que vocês estão apavorados, não vão querer arranjar um problema de Estado. Mas quantos homens não gostariam? Se Deus desse um coração novo para essa mulher. E a mulher louca fala a mesma coisa, que Deus deveria dar um coração novo. Mas, irmãos, Deus disse para o seu povo, é promessa, dar-vos-ei. Irmãos, a gente precisa de um coração novo, irmão. Nosso coração está ferido, magoado, triste, carregando um montão de lixo. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Sem coração novo não há vida nova, sem coração novo não há esperança, não haverá promessas de Deus. E por último, meus irmãos, quais são os frutos e as bênçãos que Deus tem para um coração quebrantado? Porque você pode pensar assim: não, mas quebrantar o coração é muito vergonhoso, é muito constrangedor. Então fica com o seu coração velho, fica com a sua vida velha, fica com o seu sofrimento, e Deus fica olhando para você. Mas se você dispuser a se dobrar, se quebrantar, Deus tem algo novo para você, Deus tem algo novo para a sua vida, Deus tem algo novo para a sua família, Deus tem algo novo para a sua história. Mas tem que haver quebrantamento. Você experimentará o agir sobrenatural de Deus. A gente quer algo sobrenatural de Deus na nossa vida, mas a gente não quer mudar, não quer mudar o coração, não quer mudar a nossa fala. Ele vai dar direção,
Irmão, se tem uma coisa que nós precisamos é de direção. Estamos meio perdidos nesse mundo. O Brasil, você acredita? Faz de conta que eu estou falando baixinho. Você acredita que o Brasil tem jeito? Tem. Só que a gente não tem paciência. A gente quer que Deus pegue uns caras aí pela orelha, leve embora e mude tudo. Não vai funcionar assim. Deus está tirando a cortina, não está? Não está aparecendo alguma coisa? Deus está fazendo uma ressonância magnética no Brasil. Está aparecendo coisas que você nunca imaginava. Está aparecendo. Aí você fala assim, meu Deus, que vergonha. Não, deixa Deus mostrar. Deixa Deus mostrar. Porque se você não mostrar, Deus também não cura. Deus está confrontando o Brasil. Mas Deus também está confrontando a igreja. Igrejas nominalmente poderosas estão sendo reveladas os seus podres, as suas imundícias, a sua governança carnal. O julgamento começa por onde, meus irmãos? Pela casa de Deus. O julgamento começa por nós, porque se Deus não encontrar um pouquinho de justiça aqui, Ele não vai encontrar nunca lá. Ele trará a cura ao seu coração, o seu passado não terá mais domínio sobre a sua vida, as respostas que você tanto esperava chegarão. Então, Isaías 58, 9, então clamarás e o Senhor te responderás, gritarás e Ele dirá, eis-me aqui. Quantos de nós aqui não gostaria de ouvir Deus falando assim, eis aqui meu servo, eu estou aqui do teu lado. Num dia dessa semana, creio que foi sexta-feira, a gente que tem os aplicativos da Bíblia, às vezes o aplicativo é meio chato, meio inconveniente. Você leu a Bíblia umas 3 vezes durante o dia, e o aplicativo ainda fala assim, você não lê mais a Bíblia? Coisa inconveniente. Você fica constrangido. Aí você fala para o aplicativo, cala essa boca, você sabe que eu li a Bíblia. E às vezes a gente leu no aplicativo. E aí apareceu naquele dia de manhã o meu versículo predileto, que é Isaías 41, 10. Não temos, eu sou contigo. A gente quer que Deus apareça e diga, eis-me aqui. Mas é isso que Ele está prometendo. Se você tirares do meio de ti o jugo, o estender o dedo e o falar iniquamente. Se Deus ver em nós arrependimento daquilo que não deveria ver em nós, Ele traz para nós o que Ele sempre sonhou para nós. Você terá a presença de Deus em sua vida. Isaías 58, 11, e o Senhor te guiará, fartará tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, cujas águas nunca faltam. Isaías 58, 12, e os que de ti procederem edificarão umas antigas ruínas, levantará os fundamentos de geração em geração, chamar-te-ão reparador de roturas, restaurador de veredas para morar. Joel 2, 25, e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, locusta, pulgão e lagarta, o meu grande exército que enviei. Você sabia que os gafanhotos, lagarta, locusta, são exército de Deus? Eu não sabia. Você sabia? Eu tenho uma mensagem pronta, e Deus não me autorizou ainda a pregar, em Isaías 13. Estou convocando os meus consagrados para a peleja. Mas você sabe quem são os consagrados que Deus está falando, Ené? Os persas. Sabe quem é consagrado para Deus? Aqueles que Ele separa para um propósito.
No capítulo 45 de Isaías, ele vai dizer: o meu ungido Ciro era um pagão. Mas ele vai dizer: o meu servo, o meu ungido. Quando Deus chama para um propósito, Ele separa, Ele capacita. E é Ciro que vai, são os persas que vão destruir a Babilônia. Antes da Babilônia destruir Israel, Deus está dizendo: vou levantar Ciro para destruir a Babilônia. Olha que Deus maravilhoso, como Ele é poderoso. Baixe a sua cabeça, por favor. Os músicos podem vir. Quebrantamento, a chave de uma vida vitoriosa. Isaías 58:14. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor disse. Você pode reconstruir sua história. Você pode reconstruir sua vida. Basta que você se coloque na presença de Deus, permita que Ele cuide da sua vida, deixe Deus revelar seus planos e propósitos na sua vida. Ele quer capacitar você, tratar o seu coração. Ele tem uma nova história para você. A pergunta é simples: você está disposto hoje a se dobrar diante dEle? A se quebrantar? A reconhecer o que precisa mudar na sua vida? Se você quer revelar um coração quebrantado para Deus, sai do seu lugar, vem aqui para o altar. Você que está na galeria, pode vir também. Pode vir. A gente espera. Mas você pode hoje dizer: eis-me aqui, Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum coração mau, mas eu quero que o Senhor me guie pelo caminho eterno. Dobre-se diante do Senhor, talvez assim haja esperança. Jeremias, quando escreve Lamentações, ele diz assim: coloca a tua boca no pó, talvez assim haja esperança.